E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 2, a partir do versículo 13. Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 13. Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 22. Encontraram? Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito uma zorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Amém? Vamos orar? Eu quero que você ore nesse momento, pedindo a Deus que fale ao seu coração, pedindo ao Senhor que nos ilumine o entendimento, ilumine a nossa compreensão. Senhor, nós estamos reunidos aqui e a motivação que nos traz a este lugar é o Senhor, é a presença do Senhor. Viemos aqui para cultuar ao Senhor e também para receber a Tua palavra. A Tua palavra é muito maior do que qualquer um de nós, maior do que eu. É a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Ela é poderosa para entrar no mais profundo do nosso coração. Que não sejamos, Deus, como aqueles ouvintes que ouvem, como aqueles que se olham no espelho, ouvem e logo se esquecem. Não, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, instrua-nos, fala conosco, fala ao nosso coração. Tenha misericórdia de nós. Não nos deixe sair daqui da mesma forma como aqui chegamos, mas que saiamos com aquela porção que o Senhor mesmo reservou para nos alimentar. É a nossa súplica em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Eu não sei quantos dos queridos que estão aqui, que nos ouvem nessa noite, que estão familiarizados com a Bíblia Sagrada e especialmente com o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, na época, a partir da lei de Moisés, ali no Antigo Testamento, o culto a Deus, ele era realizado
única e exclusivamente no templo, no espaço físico, num lugar geográfico. Então, todos quantos quisessem adorar a Deus, eles deveriam sair das suas regiões e caminharem até Jerusalém. Porque em Jerusalém estava o templo, em Jerusalém estava o local sagrado, em Jerusalém estava o local de adoração. Então, vinham pessoas da Grécia, vinham pessoas do Extremo Oriente, vinham pessoas de Roma, de várias partes do mundo para Jerusalém no período da Páscoa, para cultuar a Deus, para apresentar o seu culto a Deus. E como era realizado o culto naqueles dias? Como se cultuava a Deus naqueles dias de Jesus? Como era feito esse culto? Esse culto a Deus, ele era realizado através de ofertas que eram apresentadas a Deus. Ofertas pela culpa. A pessoa passava o ano inteiro e a consciência batia por algumas coisas erradas que havia feito. Então, naquele dia, naquele momento, naquele lugar de adoração, na presença de Deus, ela oferecia um cordeiro a Deus. Ela entendia que o salário do pecado, a recompensa pelo pecado, a punição pelo pecado é a morte. O pecado, ele mata, o pecado destrói, e o resultado do pecado é e sempre será a morte. E Deus, na sua infinita graça e misericórdia, já apontando para o Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus, Deus permitia então que oferecessem um sacrifício vicário, um sacrifício substitutivo. A pessoa, ao invés de ser imolada ali no altar de Deus, ela vinha e trazia então um cordeiro e oferecia aquele cordeiro, aquela vítima inocente, no seu lugar. É o que nós chamamos de morte vicária, de morte substitutiva. A pessoa estava com o coração compungido, com o coração contrito, e ela queria, de alguma forma, diante de Deus, ser perdoada pelos seus pecados, ter a sua consciência aliviada dos seus pecados, das suas iniquidades, e num ato de arrependimento, ela então oferecia aquele cordeiro em seu lugar. Como que dizendo: Senhor, quem merecia morrer nesse altar sou eu. Quem é digno de morte aqui sou eu. Mas por misericórdia, por compaixão, ao invés de ser eu morto, a vítima sacrificial, eu quero te oferecer esse cordeiro. Receba esse cordeiro, compungido, o coração contrito, o coração arrependido. Eu entendo perfeitamente que quem é digno de morte aqui sou eu. Eu compreendo perfeitamente que quem deveria ser imolado aqui sou eu. Mas, Senhor, por causa da tua misericórdia, reconhecendo os meus pecados, que sou digno de morte, eu quero apresentar esse cordeiro, essa vítima inocente. E Deus aceitava. Deus aceitava esse culto, Deus aceitava essa adoração, Deus aceitava essa forma de arrependimento. Óbvio que uma sombra de uma realidade espiritual muito maior e muito mais elevada. Esse gesto apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus, que um dia seria imolado por causa do pecado de toda a humanidade. Então, aquele
ato sacrificial, aquele culto, aquela adoração, era muito importante na relação com Deus, na adoração a Deus, mas também estava apontando para o futuro, quando o Cordeiro de Deus, que é Jesus, viria para morrer no nosso lugar, no lugar de todos nós. É por isso que quando João Batista vê Jesus, ele aponta o dedo e abre os pulmões, né? Ele já era a voz de Deus, falamos aqui domingo passado. Quando ele vê Jesus, ele aponta para Jesus e grita: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que nos limpa de todo o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que vai ser morto, que o seu sangue vai ser derramado no lugar de todos nós. Jesus não morre por causa da inveja daqueles líderes religiosos. Jesus não morre por causa da atitude política de Pôncio Pilatos. Jesus morre por causa dos nossos pecados. Quem matou Jesus fui eu e você. Foram os nossos pecados. Então, esse culto no templo, ele tinha essa adoração, esse compungimento, esse arrependimento, essa atitude piedosa diante de Deus, que a pessoa entendia que ela era uma pecadora. Aí eu fico impressionado, queridos, eu fico impressionado com a nossa natureza humana. Como é que nós conseguimos pegar coisas tão lindas e boas e transformá-las em coisas tão vexatórias e abomináveis aos olhos de Deus? O Senhor Jesus entra no templo, que é a casa de Deus, encontra ali mercadores, comerciantes, mercantilistas que estão comercializando o que há de mais sagrado. O Senhor Jesus faz um chicote de cordas, corda grossa, amarra aquelas cordas, faz um chicote bem grosso e sai distribuindo ali no meio do pátio do templo, derrubando aquelas mesas de cambistas, espalhando moedas para todos os lados, soltando cordeiros, ovelhas, vacas, apronta uma confusão terrível ali. Porque o templo era local de adoração a Deus. E eles o transformaram no mercado, num comércio. Aquilo que era considerado como sagrado, como sacro, no momento de comunhão com Deus, no momento de arrependimento, e que aqueles animais estavam ali inocentes, não simplesmente para serem comercializados, mas para um gesto de arrependimento, num ato de compungimento do coração, de adoração a Deus, a pessoa oferecia aqueles animais. Eles conseguiram conspurcar o que havia de mais limpo, de mais puro, transformando numa sujeira, numa imundície, numa violação daquilo que havia de mais sagrado. As ovelhas, bois e pombas, para o servo de Deus que ali ia, eram sacrifícios. Aquelas ovelhas, aqueles animais significavam uma possibilidade de aproximação de Deus, de adorar a Deus, de cultuar a Deus. Mas isso para o servo de Deus, para o piedoso. Mas para os comerciantes,
cuja motivação não era a devoção e muito menos a glória de Deus. Aquelas ovelhas não tinha nada de sacro, aquele momento de adoração não tinha nada de sacro. O que tinha ali era comércio. Eles conseguiram transformar a casa de Deus numa casa de negócios. E o Senhor Jesus diz: não façam da casa de meu Pai casa de negócios. Não façais da casa de meu Pai um covil de salteadores. O que é covil? É um esconderijo. Não façam da casa do meu Pai, não façam das coisas sagradas de Deus, não usem as coisas de Deus para esconder um covil onde se esconde as suas más intenções e os maus desejos dos seus corações. Agora, a cegueira espiritual era tão grande que eles não percebiam isso. A cegueira espiritual era tão grande que quem percebe isso, quem tem essa visão espiritual, esse entendimento espiritual é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus entra ali e percebe o vilipêndio, percebe a impureza, percebe a distorção, mas eles não se apercebiam disso. O mundo religioso, ao mesmo tempo, não é que me permitam colocar dessa forma, que ele é maravilhoso e tem coisas lindas, ele pode também, num virar de chave, num torcer da moeda, ele pode mostrar a sua face mais horrenda. Ele pode revelar os desejos mais perversos do coração humano, que é quando nós pegamos as coisas sagradas de Deus, as coisas santas de Deus, puras, e damos vazão aos piores desejos dos nossos corações. Terrível, gente. O piedoso que viajava quilômetros de distância, motivado por uma alegria de chegar até Deus, a presença de Deus, ele oferecia aqueles animais de forma vicária, era uma expressão de arrependimento, de reconhecimento de que ele mesmo merecia morrer, mas Deus bondosamente dispôs aquele sacrifício vicário. A pessoa piedosa entendia isso, ia para Jerusalém para isso, chegava ao templo para isso. Mas para quem vendia os animais não havia piedade, apenas vilania e distorção. Eu fiquei lendo o texto e pensando as transformações que o mercado realiza. Jesus está dizendo exatamente isso, né? Não façais da casa de meu Pai casa de negócios. Não transforme o sagrado num mercado. Não transforme as coisas santas em coisas para ganhar dinheiro, para fazer negócios. Não façam isso. Porque são duas leis extremamente fortes. Quando você coloca de um lado a lei da piedade e do outro lado as leis do mercado, quando você coloca de um lado a devoção e quando você coloca de um lado a troca, quando você coloca de um lado a piedade, o desejo de servir a Deus, de adorar a Deus, e do outro lado você olha para a troca, para o comércio, para o mercantilismo, nós vamos perceber que são duas leis extremamente fortes e que não podem ser misturadas. Tem coisas que não podem ser misturadas de forma alguma. O temente a Deus
vê nas ovelhas uma forma de expressar a sua doação, mas o comerciante vê nelas uma forma de lucrar e de enriquecer. De um lado você tem o piedoso que quer adorar. De outro lado você tem aquele que quer explorar, que quer fazer negócio. O objetivo do mercado sempre é lucrar, sempre, em toda e qualquer forma de troca, em qualquer forma mercantil. Entrou o mercantil, entrou a troca, pode saber que o sagrado, pode saber que a adoração, infelizmente, ela vai ser suplantada. É incrível, gente. É incrível como o perverso, o mal, ele tem esse poder de se estabelecer e de corromper as coisas boas. É impressionante. Um ato que era lindo, maravilhoso, que era uma ação de Deus até que o perfeito chegasse. Até que o Cordeiro de Deus chegasse. E que todos que participassem daquela forma de culto pudessem levantar os olhos para o horizonte futuro e enxergar que um dia o Cordeiro de Deus viria. Mas o mercado, o mercantilismo conseguiu corromper aquela forma pura de adoração a Deus. Mateus capítulo 9, versículos 36 até 38. O Senhor Jesus, que andava pelas regiões da Galileia, e multidões o seguiam. Diz o evangelista Mateus que quando Jesus olha para a multidão, Jesus sente compaixão daquela multidão, porque aquela multidão é uma multidão desorientada. Aquela multidão está como ovelhas que não têm pastor. Aquela multidão não tem direção. Aquela multidão não sabe de onde vem, para onde vai. A boa parte daquela multidão não tem uma casa, não tem as refeições cotidianas. Estão atrás de Jesus como estariam atrás de qualquer outra coisa. É uma multidão, é um povo disperso, é um povo desorientado. E quando Jesus olha para a multidão, o Senhor Jesus sente compaixão. Compaixão ao ponto de se entregar por essa multidão. Jesus é o Cordeiro de Deus, mas Jesus também é o bom pastor. Jesus é aquele que se compadece. O bom pastor não é mercenário. Então, quando Jesus vê a multidão, Jesus sente compaixão. Jesus não quer converter aquela multidão para formar uma nova instituição. Jesus ama aquela multidão, Jesus contorce as entranhas por aquela multidão, porque ela está perdida, ela está sem direção, ela está sem orientação. Essa diferença do olhar de Jesus para o olhar do comerciante. Jesus, quando vê a multidão desorientada, sem saber para onde vai, o Senhor Jesus sente compaixão. E o comerciante vê a possibilidade de bons negócios. Ajuntamento, gente, controle, domínio, a tentação do mercantilismo, a tentação de usar para benefício próprio, que não faz parte do Espírito de Jesus.
O espírito de Jesus é de amar, é de sentir compaixão, é de servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio exatamente para oferecer a sua vida, para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus, quando olha para as multidões, ele sente compaixão, pois estavam errantes. Jesus olha para aquela multidão que vem para o templo para adorar a Deus, para cultuar a Deus, e sente indignação porque eles são explorados, porque eles são manipulados, porque eles são usados. E o Senhor Jesus sente compaixão, mas ao mesmo tempo indignação. Comércio, mercado, troca, não combina com a piedade. O mercado transforma a piedade em negócio. O ímpeto do empreendedor, ele é capaz de transformar a fé no empreendimento comercial, no empreendimento empresarial. Para explorar. E é exatamente isso que o Senhor Jesus está nos ensinando. O mercado transforma a piedade em negócio, o mercado transforma a piedade em lucro, o mercado transforma ovelhas sacrificiais em mercadoria, o mercado transforma o templo num covil de salteadores. São duas leis completamente distintas. A da devoção e a do mercado não podem andar juntos. Quantos pregadores que começam pequenos e Deus dá sabedoria e Deus dá graça e eles ficam famosos e eles alcançam visibilidade. E com a visibilidade, com a fama, vem dinheiro, vem recursos, e eles se perdem. Essa semana conversava com um pastor, e ele compartilhava comigo que alguns anos atrás, convidaram um pregador para um desses grandes congressos que são realizados aqui em Anápolis. E aquele pregador se recusou a ficar hospedado em Anápolis, porque Anápolis não tinha hotel que fosse suficiente para hospedá-lo. E eles tinham que ir buscá-lo em Goiânia, traziam para que ele pregasse, e depois que ele pregasse, o levava de volta, e no outro dia buscava de novo, porque a celebridade não achava um lugar na nossa cidade que pudesse acolhê-lo, que pudesse hospedá-lo. Quantos casos de cantores que começaram humildemente, bem intencionados, mas quando o mercado entrou, quando a lógica do mercado perpetrou-lhes o coração, aí agora já não produzem mais para a glória de Deus, já não cantam mais para a glória de Deus. Agora são agenciados, não fazem sequer as suas próprias agendas, e já não produzem mais músicas que exaltem e glorifiquem a Deus, mas produzem músicas que precisam ser vendidas. Religião, mercado, fé, mercado, piedade, comércio, a devoção, comércio. O Senhor Jesus está mostrando claramente para nós, gente, que isso é um risco para a fé. Isso destrói a fé. Isso destrói a devoção.
Houve um tempo em Israel que as ofertas do Senhor eram banalizadas, porque os filhos do sumo sacerdote não respeitavam o ofertante, não respeitavam a oferta, não respeitavam a obra de Deus, não respeitavam a casa de Deus. Aqueles filhos do sumo sacerdote que viviam na tenda, que viviam no tabernáculo, eles usurpavam as ofertas de Deus, eles eram corruptos, eles eram prostitutos, eles se prostituíam dentro da casa de Deus. E o povo, percebendo toda essa disfarçatez, toda essa maldade, o povo parou de vir ao templo, parou de vir à tenda da congregação, ao tabernáculo, e de trazerem também as ofertas de Deus, porque percebiam toda a maldade que estava acontecendo. E às vezes nós que estamos de dentro não enxergamos. É preciso o juízo de Deus de fora falar para nós e apontar a lambança que está acontecendo. Não é possível que alguém que tem o temor de Deus, que se diz evangélico, não tenha chorado e não tenha ficado corado de vergonha com o que aconteceu essa semana, com o julgamento daquela senhora chamada Flor de Lis. Como é que pode, gente, alguém que é chamado de pastor, de pastora, chegar ao ponto que chegou? Que fé evangélica, que devoção, que piedade está sendo vivenciada no meio desse povo evangélico brasileiro, pelo amor de Deus. O apóstolo Paulo, ele disse que a piedade é fundamental. Ter um coração puro, mãos limpas, mente pura. Gente, só se nós estivermos cegos demais para não enxergarmos. Como estavam tão cegos aqueles líderes religiosos dos dias de Jesus. Quanta perversidade, quantas mentes corrompidas que já perderam há muito tempo a piedade e transformaram a fé numa empresa, num comércio, num empreendimento. Como é que pode isso? Não há indignação quanto a isso. Porque nos acomodamos e ficamos omissos e achamos que é assim mesmo. Não, gente. É vilipêndio, é abominação, é usurpação da glória de Deus, das coisas de Deus, do nome de Deus. São pessoas, como diz o apóstolo Pedro, nos últimos dias farão comércio de vós. São comerciantes, não são piedosos. Não têm o olhar de Jesus, não têm o Espírito de Jesus. Não estão por compaixão, mas estão alimentando um negócio, um empreendimento. O juízo de Deus se manifesta contra essas coisas. E o juízo de Deus começa pela casa de Deus. Nós deveríamos estar chorando por essas coisas, batendo no peito e lamentando por aqueles que surrupiam as viúvas, como diz o Senhor Jesus, para poder surrupiar a viúva, para arrancar o dinheiro da viúva, fazem orações longas, mas com uma motivação corrupta. Meu Deus,
Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha compaixão de nós. Não façais da casa de meu pai casa de negócios. Não transformem, em outras palavras, a fé num comércio. Não transformem, não alimentem esse negócio, porque isso é transformar a casa de meu pai num covil de salteadores. Hoje de manhã nós falávamos sobre o grupo que mais cresce no Brasil hoje é o grupo dos sem religião. Por quê? Por que será? Com tantos escândalos. Os meninos, os adolescentes, os jovens estão muito mais ligados e antenados do que nós. E eles percebem isso com muito mais facilidade e rapidez do que nós. O grupo que mais cresce é o grupo dos sem religião. O grupo dos desigrejados cresce cada vez mais. Por quê? Nós estamos orando, clamando a Deus, pedindo a Deus. Tem alguns desses distintos que não vale a pena citar o nome, que a palavra de Deus diz, olha, não se banqueteiem com eles. Não se assentem com eles. Tem alguns desses aí, queridos, que são adúlteros, corrompidos, que estão no terceiro, no quarto casamento falando em nosso nome. E nós estamos comungando e aceitando. Vamos começar a colocar as coisas nos devidos lugares. Mas isso tem que começar por nós, tem que começar por mim, tem que começar por você. Arrependimento, compungimento, para que venha o avivamento, para que venha, assim, novos tempos, tempos de bênção, do fluir da graça de Deus. No meio dessa corrupção, no meio dessa comercialização, dessa mercantilização, Jesus chegou e a primeira coisa que ele fez foi limpar o templo. E ensinou uma grande verdade ali. Se vocês derrubarem esse templo, em 3 dias eu levantarei. Porque o templo é o corpo do Senhor. O templo é a igreja do Senhor. Nós somos o templo de Deus. Nós somos a habitação de Deus. Nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos ajude. Eu quero que você vá para casa hoje pensando nisso. Pensando no que tem sido essa fé evangélica, esse mundo gospel brasileiro. Pensando na pureza do arrependimento. Pensando no Cordeiro de Deus que derrama o seu sangue para nos livrar de todo o pecado e de toda iniquidade. Nós estamos convivendo com o pecado, com a iniquidade que graça à solta, que campeia à solta. Parece que as nossas consciências estão anestesiadas. Arrependimento, posicionamento, mudança de vida, rompimento com o pecado. Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu para nos libertar, para vivermos uma vida santa, temente a Deus, em piedade a Deus e para a glória de Deus. Se não fosse pela quantidade de tiros, mas isso não inutiliza o filme, porque ele tem um enredo muitíssimo interessante, que é o resgate do soldado Ryan, Quantos já assistiram aquele filme? Bastante gente. O final do filme, para mim, é a parte mais linda. Quando aquele senhor
trêmulo, meio com Parkinson, com Alzheimer, sai caçando ali no meio das sepulturas, né? Aonde é que estava aquele que o resgatou? Resgate do soldado Ryan. Eu não sei o termo certo, um pelotão, um destacamento foi destacado na Europa para resgatar aquele jovem soldado. Porque, segundo as leis militares dos Estados Unidos, uma família toda, uma geração toda, não pode morrer na batalha, tem que ficar um nome da família. E os irmãos haviam morrido e só tinha ele. E veio a ordem de cima para que ele fosse resgatado. E aquele destacamento sai pela Europa inteira, passando por campos de batalha, tomando tiro, morrendo, enfrentando inimigos, sofrendo para poder resgatar aquele menino. E no último suspiro, o capitão, que é o Tom Hanks, né, consegue resgatá-lo, mas perde a vida, e no último suspiro ele diz: faça valer a pena. Que o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que faça valer a pena, queridos, a vida que nós vamos viver nesse mundo. É um tempo muito rápido, é muito passageiro. E tem que valer a pena. Digno é o Cordeiro de Deus. Muitos de nós, né, as cinzas já sepultaram o ardor do nosso coração. Muitos de nós já não temos mais a fé vibrante dos primeiros dias. Muitos de nós nos perdemos em tantas coisas, em tantas tergiversações, perdemos o ardor, a alegria, o fogo. Mas hoje nós podemos sair daqui com uma mente renovada, um coração renovado. Eu não quero ser um mercenário. Eu não quero andar atrás de Jesus, ou usar as coisas de Jesus, simplesmente numa perspectiva de troca para me dar bem. Não. Curva sua cabeça, vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos, imagine Jesus entrando ali no templo, espalhando cadeiras, espalhando animais por todos os lados, porque haviam transformado as coisas santas e sagradas, transformaram a piedade em lucro. Transformaram a adoração num comércio. Deus, Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Viver nesse mundo nunca foi fácil para o cristão. Aqueles que querem viver piedosamente padecerão perseguições. Aqueles que querem viver a verdadeira piedade, o temor do Senhor, honrar o Senhor, glorificar o Senhor, sofrem. A fé é uma festa por causa da presença do Teu Espírito Santo. Mas o caminho continua estreito, a porta continua apertada. Alguns estão querendo enlarguecer esse caminho, afrouxar essa porta. Mas o caminho largo, o Senhor Jesus disse que ele conduz à perdição. Caminho largo, conduz à perdição. As construções dos homens, os desejos dos homens,
a vontade humana, as elaborações humanas só levam para a perdição. O caminho do Evangelho, o caminho de viver uma vida piedosa, temente a Deus, honrando a Deus, é apertado, é duro, mas vale a pena. Viver a fé em piedade, esse é o verdadeiro lucro, é a piedade. Deus toca nos nossos corações, Senhor. Toca nas nossas mentes. Dá-nos percepção espiritual. Dá-nos percepção espiritual. Resgata-nos, Senhor, desse mundo perverso. Lemos tanto na sua palavra sobre essas coisas. Lemos tantas advertências e parece que estamos desapercebidos. Nos ajude, Senhor. Que durante essa semana o nosso alvo seja sempre andar no caminho estreito, olhar para o Senhor, clamar de todo o coração: venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, Senhor. Estabeleça o teu reino, estabeleça o teu domínio, Senhor. O domínio da verdade, o domínio da justiça, o domínio da paz. Essas coisas só acontecerão com o teu reino, com o estabelecimento do teu reino. Ajude-nos a buscar o teu reino e viver em justiça para a tua glória e para o teu louvor. É a nossa súplica, Senhor, de todo o coração. Guarda-nos desse mundo mau. Guarda-nos desse mundo perverso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Guarda a tua igreja, guarda o teu povo, guarda as ovelhas do Senhor, Pai. As ovelhas são do Senhor, foram compradas pelo sangue do Senhor. Guarda as tuas ovelhas, guarda as tuas ovelhas, Senhor. É a nossa súplica. E que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre, e todos digam amém.